Salve família, vamos para mais um vídeo para essa sexta-feira, 26 de agosto de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa sexta-feira separei 10 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e um bilhete pronto para você estar investindo. E segue lá no Instagram, @elonlinepalpites. Deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Para essa quinta-feira, 25 de agosto, separei alguns prognósticos para vocês investirem. Nessa sexta-feira, 26 de agosto, também teremos palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Então segue lá, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Para essa quinta-feira separei 2 bilhetes prontos e separei para vocês também uma lista de palpites de acima de 1,5 gol. Pegamos aqui uma múltipla de 4 jogos, totalizando 2% a 5% da sua banca. E pegamos aqui uma tripla de over para essa quinta-feira, 25 de agosto. E deixamos aqui para vocês uma múltiplazinha de over para você montar seu bilhete pronto. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram, @elonlinepalpites. O link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E faça já seu cadastro na Mr. Jack e realize apostas a partir de R$1, saques e depósitos via Pix. O link da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Faça já o seu cadastro. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elonline Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você deseja participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa sexta-feira, 26 de agosto. Começando aqui pelo Campeonato da Dinamarca, na partida entre Horsens e Aarhus. Na classificação geral, o Aarhus vem na segunda colocação com 13 pontos, marcou 8 e sofreu 3 gols, tinha um saldo positivo de 5. O Horsens vem na sétima colocação com 8 pontos, marcou 5 e sofreu 5, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Horsens, vem de 3 empates e 2 vitórias. O Aarhus jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. No último jogo marcado entre as equipes, o Aarhus venceu jogando em casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta fora com empate. Nos últimos 5 jogos em casa entre eles, em confrontos diretos, o Aarhus venceu 4 e perdeu apenas 1. Vou deixar aqui fora com empate. Como segunda opção de aposta na linha de gols, vou deixar aqui acima de 1,5 gol. Agora pela La Liga, na partida entre Girona e Celta Vigo, na classificação, o Girona vem na nona colocação com 3 pontos, marcou 3 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 1. O Celta Vigo vem na 16ª colocação com apenas 1 ponto somado, marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Girona, vem de 3 vitórias e 2 empates. O Celta Vigo jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. No último jogo realizado entre as equipes, em 2019, o Celta Vigo venceu jogando em casa por 2-1. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 2,80 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos em casa do Girona, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. O Celta Vigo jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês casa com empate. Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, na partida entre Nijmegen e Groningen, na classificação, a equipe do Groningen vem na 10ª colocação com 4 pontos, marcou 4 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 4. O Nijmegen vem na 11ª colocação com 3 pontos, marcou 4 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, jogando em casa, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe visitante jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Groningen venceu jogando em casa por 4-3. As odds estão marcando aqui a 2,05 para a equipe da casa, 3,60 para a equipe visitante.
O palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Nijmegen, bateu 2,5 em 2 oportunidades. E o Grune, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em todos os jogos. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, em jogos diretos, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, apenas da aposta única, acima de 2 gols e meio. Agora pelo Campeonato dos Países Baixos, divisão de acesso na partida entre Almere e Den Bosch. Na classificação, a equipe do Almere vem na 12ª colocação com 3 pontos, marcou 5 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 1. O Den Bosch vem na 15ª colocação com 3 pontos, marcou 3 e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Almere, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Den Bosch, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo marcado entre as equipes, o Almere venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando aqui a 1,50 para a equipe da casa, 6,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Almere, bateu acima de 2 gols e meio em 3 oportunidades. O Den Bosch, jogador fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu 2,5 apenas em 1 oportunidade. Vou deixar esse palpite para vocês na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Como segunda opção de aposta, você pode pegar aqui também casa para vencer. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes na casa do Almere. Foram 4 vitórias para a equipe da casa e 1 vitória para a equipe visitante. E vou deixar aqui para vocês acima de 2 gols e meio como segunda opção de aposta, Almere para vencer. Ainda pelo Campeonato dos Países Baixos, divisão de acesso na partida entre Graafschap e Dordrecht. Na classificação, a equipe do Graafschap vem na 18ª colocação, ainda não pontuou no campeonato, marcou 3 gols e sofreu 9, tem um saldo negativo de 6. O Dordrecht vem na 14ª colocação com 3 pontos, marcou 2 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Graafschap, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Dordrecht, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. No último jogo realizado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do Graafschap. As odds estão marcando aqui a 1,28 para a equipe da casa, 11,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Graafschap, bateu ambas marcam aqui em 4 oportunidades. O Dordrecht, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora pela Bundesliga, divisão principal na partida entre Freiburg e Bochum. Na classificação, o Freiburg vem na 5ª colocação com 6 pontos, marcou 6 e sofreu 3 gols e um saldo positivo de 3. O Bochum vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato, marcou 3 gols e sofreu 12 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do Freiburg, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Bochum, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último jogo realizado entre as equipes, o Freiburg venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,45 para a equipe da casa e 6,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Como segunda opção de aposta, você pode pegar Freiburg para vencer. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Lazio e Inter de Milão. Na classificação, a equipe da Inter vem na 2ª colocação com 6 pontos, marcou 5 gols e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 4. A equipe da Lazio vem na 8ª colocação com 4 pontos, marcou 2 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa da Lazio, vem de 3 vitórias e 2 empates. A equipe da Inter de Milão, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. No último jogo realizado entre as equipes, a Inter venceu jogando em casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 4,0 para a equipe da casa, 1,85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe da Lazio, bateu ambas marcam aqui em 3 oportunidades.
E a Inter de Milão, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. E nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu aqui ambas marcas em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar na linha de gols para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Francês, na partida entre Ajaccio e Lille, na classificação, a equipe do Lille vem na 12ª colocação com 4 pontos, marcou 6 gols e sofreu 9, tinha um saldo negativo de 3. O Ajaccio vem na 18ª colocação com apenas 1 ponto em 3 partidas, marcou 2 e sofreu 4 gols, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Ajaccio, 24 vitórias e 1 empate. O Lille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. No último encontro entre as equipes, foi em 2014, não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando aqui a 3,40 para a equipe da casa, 2,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta para botar numa linha de gols, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui para vocês, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Ajaccio, bateu, ambas marcam aqui apenas em 2 oportunidades. O Lille, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam aqui em 2 oportunidades também. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. E nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta, ambas as equipes marcam. Agora pela La Liga, na partida entre Real Betis e Osasuna, na classificação, o Betis vem na 3ª colocação com 6 pontos, marcou 5 gols e sofreu 1, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Osasuna vem na 4ª colocação com 6 pontos, marcou 4 gols e sofreu 1 gol, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Real Betis, ele vem de 3 vitórias e 2 empates. O Osasuna, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Betis venceu jogando em casa por 4-1. As odds estão marcando aqui a 1,90 para a equipe da casa, 4,20 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Betis para vencer. Nos últimos 5 encontros entre as equipes, o Betis venceu em todos os jogos. Jogando em casa contra a equipe do Osasuna nos últimos 5 jogos, o Betis venceu também todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscado, eu vou deixar aqui para vocês de acima de 2,5 gols. Agora passando pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Cruzeiro e Náutico, na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na liderança com 54 pontos, marcou 32 e sofreu 14 gols, tem um saldo positivo de 18. E a equipe do Náutico vem na última colocação com 21 pontos, marcou 21 e sofreu 34 gols, tem um saldo negativo de 13. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Cruzeiro, vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Náutico, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas. No último encontro entre as equipes, o Náutico perdeu jogando em casa por 1-0. O palpite que vou deixar para vocês de Cruzeiro para vencer, como segunda opção de aposta na linha de gols, vou deixar aqui acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Once Caldas e América de Cali pelo Campeonato Colombiano, na classificação, a equipe do Once Caldas vem na 4ª colocação com 13 pontos, marcou 11 gols e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 2. O América de Cali vem na 9ª colocação com 10 pontos, marcou 6 gols e sofreu 3 gols, tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Once Caldas, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe do América de Cali, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 empates e 2 derrotas. No último encontro entre as equipes, o América venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 2,15 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Once Caldas, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. E a equipe do América de Cali nos últimos 5 jogos fora de casa bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. E nos últimos 5 encontros entre as equipes, bateu ambas marcas aqui em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora passando aqui para o bilhete pronto que selecionei para essa sexta-feira, 26 de agosto. Você pode pegar aqui Cruzeiro para vencer a 1,36.
Acima de 1,5 gol Lazio e Inter de Milão a 1,20. E acima de 2,5 gols Almere e Den Bosch a 1,53. Essa tripla gerou um DD de 2,50. Simulei R$ 100 e você terá um retorno máximo de R$ 250. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!